Existem esportes nos quais, para que você consiga se destacar no início da fase adulta, mesmo porque esses esportes eles não possuem uma longa permanência como atletas, pelo menos atletas de elite, por muito tempo, há necessidade de você iniciar a prática em idade muito tenra. Você tem que começar a praticar muito novo, às vezes ali aos 4, 5 anos de idade. E posso relacionar alguns para vocês, e dentre esses não existe nenhum atleta de destaque que tenha iniciado a prática na pré-adolescência, por exemplo. Iniciaram como crianças, tá? Ginástica olímpica, a ginástica rítmica, ginástica artística e o próprio balé. Tá? Não é exatamente esporte, é uma arte, mas envolve muito treinamento. E o início precoce é fundamental. Quando eu falo início precoce, é início durante a infância mesmo. É lógico, vai haver um funil para isso, um processo de seleção natural para que você se transforme em um atleta competitivo. E essa seleção natural, ela depende do tipo físico da pessoa. Por exemplo, você nunca vai ver um atleta de ginástica artística com mais de 1,70 m, 1,80 m, pelo menos um atleta de destaque, porque o centro de gravidade tem que ser mais baixo para que você consiga girar em torno do próprio corpo com eficiência. Então há necessidade de você ter um determinado tipo físico, da mesma forma com que você não vai ver nenhum bailarino ou bailarina de destaque que tenha uma compreensão física de um mesomorfo, por exemplo, ou seja, uma pessoa com estrutura óssea e muscular muito avantajada. Então é um processo de seleção natural que envolve o tipo físico da pessoa, mas envolve também esta seleção uma capacidade natural de ter aferro, de estar direcionado a se focar no treino, enfrentar treinamento desafiante e, antes de mais nada, suportar a disciplina do treino. Só que tem muitas pessoas que, quando veem atletas dessas modalidades em seus treinamentos, ficam apavoradas e vêm com uma série de considerações, né? Isso é imposição dos pais, isso é algo inaceitável, eu jamais faria isso. Como vocês estão vendo aqui do lado, né? Garotinhas, né? Parece que estão sendo torturadas para conseguirem uma abertura, uma flexibilidade completamente necessária para a prática da atividade delas, tá? Agora, normalmente as crianças, quando elas não têm o desejo, quando elas não estão direcionadas elas mesmas para alcançar determinados patamares, elas mesmas se recusam a fazer e não há nada que as faça continuar, entre aspas, na brincadeira. Porque a criança é muito sincera, ela é muito clara. Agora, como que eu tiro essas observações, essas experiências? Sim, eu trabalhei quase 3 anos com a preparação física de menininhas da seleção brasileira de ginástica rítmica, que já trouxe tantas alegrias para o Brasil. Convivi e convivo com uma ex-bailarina, a professora Franciele Guimarães, que enfrentou o treinamento do balé bastante rigoroso, suportando a dor. E digo, muito novas, muito pequenas, passaram por esse tipo de treinamento, não tiveram nenhum percalço, nenhum efeito colateral físico ou psicológico ao longo de suas vidas por causa deste tipo de treinamento. Pelo contrário, transformou essas pessoas, depois da fase
de atuarem como atletas em pessoas mais destemidas, em pessoas aptas a enfrentar os desafios. Muitas também se transformaram em treinadoras, como a própria professora Franciele Guimarães, não exatamente no balé. Muitas meninas que foram da Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica continuaram ou até continuam a trabalhar dentro da ginástica rítmica, e eu não vejo nisto nenhum malefício. É lógico, nesses dias de uma série de considerações e de pessoas que ficam cheias de dedos, né, ao conduzir a educação de outras pessoas, possuem uma estranheza com relação a esse tipo de trabalho. Agora, nenhuma delas que fizeram comentários, são mais de 100 comentários em uma postagem que eu fiz no meu canal do Instagram, com esse mesmo tempo, nenhuma delas sequer foi atleta, que dirá atleta de destaque. E que eu costumo dizer, muitas dessas pessoas que criticam severamente esse tipo de treinamento são as mesmas pessoas que depois sentam no sofá de suas casas ou sentam, muitas vezes, na poltrona de um anfiteatro ou de um circo para aplaudir a performance de pessoas extraordinárias que fazem as suas performances esportivas e ou artísticas de forma espetacular, como por exemplo nos Jogos Olímpicos, como por exemplo no circo, como o próprio Circo de Soleil, né? O famoso Circo de Soleil do Canadá. Em Las Vegas nós já vimos todos os circos de Soleil. E a própria professora Franciele Guimarães, né? Que também trabalhou no circo. Agora, existe essa possibilidade. Passado a época de poderem competir como atletas, muitas dessas pessoas depois vão para atividades correlatas, como por exemplo o próprio circo. No Circo de Soleil, vários dos artistas são ou foram ex-atletas olímpicos, caso vocês não saibam, né? E é lógico, né? Por exemplo, as próprias artes marciais. Eu, muito novinho, com 6 anos de idade, eu comecei a fazer o judô, né, com Yamazaki em São Paulo. E naquela época, o judô era marcial. Também treinei o taekwondo com o mestre Kim na década de 70, e era um taekwondo marcial. Tá? Hoje em dia nem se vê mais em um dojo de treinamento para lutas, treinamento tão rigoroso como nós vimos naquela época. E em momento nenhum isso prejudicou a minha saúde física ou a minha saúde mental. Agora é lógico, nem todas as pessoas estão aptas a enfrentar este tipo de treinamento. Porque se todas estivessem aptas a se adaptar e enfrentar esse tipo de treinamento, só teríamos campeões pelo mundo afora, e não é isso que acontece, né? Um abraço para todos. Também desconheço que haja uma legião de pessoas traumatizadas psicologicamente porque passaram por esse tipo de treinamento. Mas o que eu vejo mesmo é uma legião de mimizento. Se cuida aí, seu animal.